Ok, tivemos uma pequena queda aí na internet. Vamos apelar e torcer para que não sejam as forças ocultas que estejam querendo derrubar o sinal. Mas, Daniel, você respondia a respeito, dessa questão já na parte final do seu comentário. A internet deu uma oscilada, caiu com relação à questão financeira. Você dizia que nas últimas prestações de conta que foi feita na Câmara, a Prefeitura sempre se mostrava É, com uma boa condição financeira, pelo menos é o que aparentavam lá nas é, prestações. isso. Nos dados, os dados que nos foram repassados sugeriam um equilíbrio, equilíbrio financeiro, do ponto de vista financeiro da gestão, né? Então, assim, mas em termos práticos, a gente viu, especialmente na reta final do ano, algumas complicações, como por exemplo a questão de atraso de pagamento de carro-pipa. O carro-pipa ficou sem receber 3 meses. A gente teve notícia de que algumas pessoas que tinham veículos locados à prefeitura, prestando serviço à prefeitura, acabaram desistindo, tá certo? Exatamente por ter seus pagamentos atrasados. E em uma situação mais grave, tá certo? Mais grave que foi que a gente teve conhecimento de que o ônibus que leva os pacientes que fazem hemodiálise em Caucaia, tá certo? Correu sérios riscos de não levar esses pacientes porque não havia pagamento da empresa que fazia o transporte. Então a gente não pode deixar de lamentar. Assim, a gente espera que em 2014 isso não volte a acontecer, tá certo? Mas eu acredito, Moura, que é a pessoa mais indicada, tá certo, para responder que se a prefeitura tem ou não recurso para consertar os refletores do estádio, do ginásio, até seja o secretário de Administração e Finanças. Então, com a palavra ele que ele dê um esclarecimento, tá certo, para ir assim apresentando principalmente os motivos porque é que hoje o povo de Pentecostes está privado da prática esportiva no horário da noite, tá certo, por conta desse tipo de problema que ocorreu. Ok, pode responder aí a pergunta do Torres. Vou só refazer aqui a pergunta. Tá. Ele está perguntando o seguinte: Daniel, a sua linha política tem tem alguma identificação com a de seus primos João Paraíba e Luísa Perdigão? É a pergunta que vem aí do Torres. Bom, primeiro que a gente não pode deixar de mandar um abraço, tá certo, ao Torres, um camarada que a gente tem um apreço muito grande, tá certo, um amigo, até porque assim historicamente a sua mãe sempre foi muito ligada a meu pai, né? Então a gente tem um profundo respeito à Dona Socorro, tem um profundo respeito também ao próprio Torres, que ultimamente tem sido um amigo, um companheiro de discussões, um companheiro de debate. A gente sempre, a gente nunca pode deixar de ser referência e fazer essa referência a ele. Bom, respondendo à pergunta, Moura, eu vejo da seguinte forma: o que se tem de parecido, tá certo? De parecido, e aliás, não é nem parecido, tá certo? O que se tem de coincidência, tá certo? Em relação à questão da linhagem política é estritamente, tá certo? Estritamente e apenas a questão familiar, porque nossos pais eram irmãos, tá certo? Meu pai, deputado José Gomes da Silva, e o pai do ex-prefeito João Gomes da Silva Filho e da candidata Luísa Perdigão, tá certo? Que é o ex-prefeito João Gomes da Silva, eles eram irmãos. Então a coincidência, tá certo? É apenas do ponto de vista familiar. Em termos de linhagem política, tá certo? Nós pensamos de uma forma completamente diferente, tá certo? Do que eles lá pensam, tá certo? Claro que a gente respeita a opinião, tá certo? Nós vivemos numa democracia, tá certo? Mas em termos de similaridade, mesmo sabendo que somos da mesma família, tá certo? Coisa que inclusive durante a campanha em alguns momentos não foi colocado de uma forma ideal, de uma forma justa, tá certo? Mas a gente respeita, tá certo? Muito embora não concorde com algumas coisas que aconteceram, tá certo? Com algumas coisas que foram ditas, mas a linhagem é completamente diferente. A minha linhagem é a linhagem do meu pai, do ex-prefeito e do ex-deputado José Gomes da Silva, tá certo? Tanto, Moura, que quando nós optamos por fazer durante o processo todo de eleição, que foi uma coisa que foi muito discutida dentro do nosso ambiente interno, dentro de casa, tá certo? E a gente veio
com a candidatura apoiada, tá certo, pelos nossos irmãos e pela minha mãe, né, a dona Leuda, que inclusive a gente já deixa até aqui publicamente um abraço, tá certo? Ela que agora no dia último, 9 de janeiro, completou 73 anos, tá certo? Nós viemos com esse apoio, tá certo? Com um apoio familiar nosso, tá certo? Disputamos a eleição ao lado do Zé Filho, que é meu irmão, fizemos parte desse grupo e pensamos de uma forma completamente diferente, tá certo? Do outro ramo político da família, tá certo? Daí a escolha a opção por ter seguido caminhos completamente diferentes. Moura, só falando aqui, tem vários internautas intervindo e fazendo perguntas, né? No caso, ali os meninos ali, que é o filho do seu nome do lixão, né? Ele está perguntando, rapaz, há quanto tempo que a gente está lutando por a nossa iluminação pública, está pedindo aí para você dar cobrar isso das autoridades. Outra pergunta também do Alexandre Gomes, do Alexandre Hércules. Ele está dizendo o seguinte, perguntando para você falar sobre aquela questão lá do Fundeb, lá do repasse, você faz parte da comissão. Houve ou não houve essa diferença lá, diz que dos repasses, né? Você deve estar bem afinado nisso aí. Se você você teve acesso às folhas de pagamento para você conferir. E são perguntas, tem muita gente perguntando aqui, fazendo perguntas aqui dentro do Facebook, né? O pessoal aqui está dizendo aqui, lá do Apuiarés, dizendo que admira o seu trabalho, né? No caso, o pessoal da Ágil do Apuiarés, né? Dizendo que admira o seu trabalho. Enfim, são muitos os usuários aqui, os nossos internautas, que estão acompanhando o nosso trabalho. Nós já tivemos um pico de audiência muito grande hoje, foi, Moura? Inclusive, bem, do momento que nós estávamos com 28 por minuto, né? Bom, Zé, assim, em relação à questão da iluminação, isso sempre é um problema, tá certo? Porque fica aquela história, a prefeitura joga para a Coelce joga para a prefeitura, e quem se arrebenta sempre é o consumidor, tá certo? Que infelizmente tem que conviver, tá certo, com esse problema, que uma altura do século XXI a gente não pode mais ter, tá certo? Que é a questão da falta de iluminação pública. Então, todo mundo, quando recebe sua conta, no final do mês, quando é faturada a conta de energia, tá certo? Vai lá uma parcela de contribuição e a gente não tem visto, tá certo, um retorno de forma adequada. Você pode até dizer assim, Daniel, mas alguém pode dizer, o problema não é só em Pentecostes. Tudo bem, pode ser um problema generalizado, tá certo? Mas não é porque acontece todo canto que aqui no Pentecostes tem que ser necessariamente igual, tá certo? Então, assim, eu inclusive queria até registrar que antes de sair para vir a entrevista, tá certo? A gente sempre acorda cedo, procura acordar cedo, e uma das primeiras coisas que a gente faz é já dar uma olhada nos sites de notícia e nas redes sociais, para que a gente tenha mais ou menos o termômetro das coisas que vem acontecendo no nosso município. Inclusive, eu até parabenizo e cumprimento o trabalho de um jovem, tá certo? Que é o Marquinhos Oliveira, que é um jovem pensador lá do distrito de Porfírio, do distrito de Sebastião de Abreu, lá na Serrota, e que ele colocou, antes que eu tive acesso, antes de vir aqui para a entrevista, ele colocou lá uma filmagem do breu, tá certo? Da escuridão total que a gente vem vendo no bairro do Lameirão, lá na Serrota. É um absurdo que acontece. Então, assim, é inadmissível que uma altura do campeonato dessa, tá certo? A população do município ainda sofra por um problema, Zé, que haja, e venhamos e convenhamos, é um problema muito fácil de ser resolvido, tá certo? Agora, precisa ter vontade, porque arrecadar, meu amigo, todo mundo quer. Agora, prestar o serviço, tá certo? Aí já é outros 500, tá certo? Em relação a outra pergunta do Alexandre, tá certo? A primeira, a gente cumprimenta, deixa um abraço, foi um companheiro nosso ao longo do trabalho que nós desempenhamos enquanto coordenação de vigilância sanitária. Nós estivemos participando de uma reunião do Fundeb, isso é uma coisa que é muito importante, porque à medida que o sindicato disponibiliza, tá certo, uma informação em rede social de que haveria um déficit na folha de pagamento do Fundeb da ordem de aproximadamente R$2 milhões, isso chama muita atenção, tá certo? Então, assim, tem que se iniciar um processo de averiguar o que é que está acontecendo, se essa informação realmente corresponde à realidade. Eu estive lá participando como ouvinte de uma reunião do Conselho do Fundeb,
tá certo? Na qual, inclusive, representam a Câmara Municipal a vereadora Valdelice Braga e o vereador Manuel Forte, mas nós fomos a convite e lá, tá certo? Lá nós recebemos a triste informação de que somente agora, no mês de novembro, desculpa, de dezembro, foi dezembro a reunião, ou não sei se já foi janeiro, eu sei que nos últimos dias foi que foi feita a apresentação da prestação de contas do mês até o mês de agosto. Então ainda faltavam setembro, outubro, novembro e dezembro, especialmente da folha, estavam fazendo a prestação de conta dos 40%, dos 60% ainda não tinham nem mexido. E aí eu perguntei, vocês têm acesso à folha de pagamento para poder fazer a prestação de conta dos 60%? E aí, para minha tristeza, tá certo? E para minha decepção, a gente recebeu a informação de que o próprio Conselho do Fundeb não dispõe da folha de pagamento. E aí estava a representante do sindicato e ela disse que para conseguir acesso à folha de pagamento tinha que teve o sindicato, teve que entrar com ação judicial e agora me parece que todos os meses é encaminhada a folha de pagamento para a promotoria. Tá certo? Mas, com certeza, nós vamos acompanhar esse processo inteiro de perto, sabe, Zé? Até porque o que está em jogo aí, tá certo? São os recursos que devem ser destinados à educação de Pentecoste. E recursos esses que não devem ser encarados exclusivamente, tá certo? Sob o ponto de vista de gasto, mas sim, e acima de tudo, sob o ponto de vista de investimento. Porque qualquer real que é aplicado na educação, nós não devemos nunca encarar como gasto, mas sim como investimento para as nossas gerações que ainda estão por vir. Daniel, a gente já está às 10 horas, aliás, às 9 horas e 16 minutos, já estamos passando 16 minutos, mas os problemas está esticando um pouco mais. Mas a minha última pergunta para você é o seguinte, existe a possibilidade de você apoiar a deputada Beth Rose? Você já, inclusive, na entrevista deixou isso claro, que tem uma simpatia justamente porque ela é da região, mora aqui vizinha ao município de São Gonçalo da Amarante. Agora, a gente sabe também nos bastidores políticos que corre a informação de que o ex-prefeito Bosco pode também vir a ser um dos apoiadores da deputada Beth Rose aqui em Pentecoste. Isso lhe traz algum tipo de constrangimento, você subir no palanque juntamente com o prefeito Bosco e pedir voto para o mesmo deputado? Como é que você vai tá se preparando para vivenciar isso, já que você também tem algumas posições relacionadas à administração do ex-prefeito? Claro, Muri, assim, eu vejo isso de uma forma muito tranquila, tá certo? Assim, a política de hoje ela cabe perfeitamente, tá certo? Esse tipo de aliança, tá certo? Nós temos posições contrárias, nós temos divergências do campo político, tá certo? Da forma como agir do ponto de vista político. Agora, eu jamais irei desrespeitar, tá certo? A quem quer que seja, ex-prefeito Bosco ou qualquer outro ex-prefeito dessa cidade, tá certo? É isso que nós temos que trazer, Moura, para o campo da política em Pentecoste, tá certo? Um debate maduro, tá certo? A política de hoje não cabe mais fazer aquela política imatura, aquela política pessoal que a gente via há alguns tempos atrás. Então, hoje você precisa respeitar. Então, por exemplo, a situação que houve, que foi extremamente desagradável, tá certo? Desagradável, que a gente teve a informação que ocorreu isso na festa de término de curso da Providência. Eu não estava lá, mas que aconteceu novamente na festa de término de curso lá da Serrota, tá certo? Quando alguém, tá certo? Aí eu não sei se foi a prefeita, tá certo? Não sei se foi secretário, se foi algum vereador, não sei quem foi, tá certo? Mas à medida que na hora de cumprimentos que vinham por ocasião do locutor da festa lá do cantor da banda, tá certo? Diga-se de passagem, paga com recursos públicos do povo de Pentecoste, tá certo? Esse cantor ele fez referência a prefeita, a secretários, fez referência a vereadores e né, que eu acredito que isso deve ter sido uma coincidência muito grande. Não fez referência nem ao nome do vereador Daniel José Gomes, nem ao nome do vereador Manuel Forte. Tá certo? Então, essa política medíocre, tá certo? Essa infantilidade é que nós temos que acabar. Prefeito Bosco, ex-prefeito Bosco, ele teve os 8 anos de gestão dele, o povo avaliou ele, tá certo? E o Tribunal de Contas, ou quem quer que seja as instâncias de
como é que fala, de acompanhamento e de avaliação do processo de prestação de contas é quem vai julgar, tá certo? Então eu não me sentiria, tá certo? Não me sentiria não me sinto constrangido de forma alguma, tá certo? A estar num palanque onde ele esteja, tá certo? Eu vejo isso com muita naturalidade. Até um dia desses, tá certo? O ex-presidente Lula, tá certo? Era um presidente que não queria acordo com nenhuma força política e por isso nunca chegou a realizar, tá certo? A concretizar o sonho de ser presidente do Brasil, tá certo? A partir do momento que se aliou, que buscou alianças, tá certo? Ele se tornou o maior presidente da história desse país, tá certo? Aqui mesmo, Pentecostes, nós vemos quem era PSDB, hoje é PT, tá certo? Sem ter, tá certo? Identidade nenhuma, tá certo? Com a ideologia do Partido dos Trabalhadores, tá certo? Então, isso aí para mim eu considero muito normal, tá certo? Respeito, mas nem por isso vai achar que porque nós estaremos no mesmo palanque, isso não necessariamente significa dizer que ele vai me apoiar ou eu vou dar apoio a ele, ou quem quer que seja. Eu acho que isso aí está nas mãos da deputada Beth Rose, tá certo? Se ela achar que é uma conquista grande para o grupo político dela, para a votação desse ano, da eleição de 2014, a deputada Beth Rose tem toda a liberdade de fazer os acordos políticos que ela achar necessário para o bem da sua eleição. Zé. Muito bem, chegando ao final, né, assim, do nosso programa, agradecendo a audiência hoje também muito grande, graças a Deus, a cada dia que passa está aumentando ainda mais, mandando aqui um abraço para minha prima Sônia Guerra, lá no Pantanal, né, política também, foi candidata a vereadora, aí com certeza é um ativista político, esse negócio aqui parece que está no sangue mesmo, né? Mas eu estou vacinado, viu, Daniel? Estou vacinado, eu espero que tenha sido a vacina surta efeito, eu não vou mais ser candidato a nada. Meu negócio agora é comunicação, meu negócio agora é cuidar, de levar essa missão adiante, onde nós temos esse compromisso de abrir esses espaços, de tocar para frente aí, oportunizando outras pessoas para que cresçam, né? Nossa contribuição é essa, estou feliz do jeito que eu estou. E a gente quero agradecer, Daniel, a tua presença aqui, muito importante, muita gente participando, a cada momento que passa a audiência aumenta, sabemos que o horário é um pouco inconveniente, 8 horas da manhã, muita gente tem muita coisa para fazer, mas, sabe, nós vamos ter outra programação na nossa grade de programação. Inclusive, Daniel, você já demonstrou interesse em participar da nossa grade de programação. Você que é médico veterinário, você que é político, eu quero dizer que você fique à vontade. Como convidado, você está sempre será nosso convidado, porque é sempre bom tê-lo, camarada da sua qualidade, da sua visão política, e também, quem sabe, você também fazendo parte da nossa grade de programação. Fique à vontade e desde já eu lhe agradeço pela presença. Bom, Zé, assim, eu novamente queria renovar meus agradecimentos a você, tá certo, ao Raimundo Moura, pela a receptividade que a gente sempre tem quando vem, quando dá entrevista, quando a gente é procurado, mesmo na questão da comunicação, mas também, por exemplo, quando a gente conversa e se encontra, tá certo, que quando nós debatemos, tá certo, o que acontece no nosso espaço aqui no nosso Pentecoste, tá certo? Queria agradecer, queria lhe parabenizar novamente pela iniciativa. Vocês mais uma vez assumem a posição de vanguarda, tá certo? E assim, acredito que você esteja no caminho correto, tá certo? Hoje você se dedica muito mais à questão da comunicação do que propriamente à política. E assim, nem por isso você vai deixar, porque você não foi eleito, tá certo? Você não vai achar que você não tem voz. Então, as mídias sociais, as redes sociais, elas vieram exatamente para isso. Foi para tornar mais democrático o acesso à informação, tá certo? E foi para, acima de tudo, para permitir que todo cidadão comum ele possa participar de todo o processo de comunicação na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então, as mídias sociais, elas cumprem
muito bem seu papel em relação a isso, ao fornecimento de informações, né, a possibilidade de se realizar debates no campo político, no campo de educação, de saúde, enfim, nas mais diversas áreas, não só da administração pública, como também da nossa própria vida pessoal, tá certo? Assim, quando nós optamos por entrar na vida pública, tá certo? A gente vinha com o intuito de tornar as coisas, de fazer as coisas de um modo diferente. Porque se fosse para ser igual aquela política clientelista, aquela política do fisiologismo, eu honestamente dizer, eu não estaria aqui. Tá certo? Era muito melhor eu ficar sentado na cadeira, olhando a televisão, acompanhando a TV Legnas, acompanhando o Jornal Nacional, o CETV, ver as notícias políticas e ficar descendo a língua e criticando por criticar muitas vezes a classe política. Hoje, tá certo? Nós estamos do outro lado da moeda, tá certo? E a nossa função é conduzir um debate o mais maduro possível. Por quê? Porque nós não devemos discutir em termos de política as pessoas, tá certo? Nós não debatemos pessoas, tá certo? Eu não tenho nada contra a político A ou B, a pessoa do político, tá certo? O que se tem é divergências, tá certo? No que diz respeito aos posicionamentos e às prioridades que alguns políticos assumem em relação ao espaço da sociedade do município de Pentecoste ou mesmo o espaço da administração de Pentecoste. Tá certo? Então a gente não deve debater pessoas, mas sim ideais, princípios e ideias. Tá certo? Que é isso que a gente procura trazer. Quando a gente usa a tribuna, nós procuramos trazer essas discussões à tona, né? Para que o município de Pentecoste ele perceba, tá certo? O grau de desenvolvimento que essa cidade alcançou, tá certo? Pentecoste se desenvolveu de uma forma absurda, um crescimento desenfreado, mas infelizmente as políticas públicas não acompanharam o desenvolvimento da cidade. Crescimento desenfreado e desordenado. Então você vê claramente, quando nós olhamos, percorremos a cidade, a gente vê uma infinidade de esgoto correndo a céu aberto, tá certo? Uma infinidade de casas e locais inapropriados, tá certo? Então, assim, eu acho que nós estamos cumprindo nosso papel, tá certo? Enquanto formulador de opinião, enquanto agente fiscalizador, tá certo? Enquanto agente que busca transformar a realidade dessa cidade. Tá certo? Se nós vamos conseguir, aí a história é diferente. Tá certo? A gente espera, tá certo, plantar uma semente, a gente espera colher frutos, tá certo, nas gerações futuras. Tá certo? Para que nós políticos nós passemos a usar, tá certo? E aí eu nunca deixo de fazer referência a essa frase, que foi a frase, Zé, mais bonita que eu já vi nos meus últimos 20 anos de idade. Eu tenho 36 anos de vida e a frase mais bonita que eu ouvi da palavra de uma representante do judiciário brasileiro, a juíza a doutora Cíntia Nobre, quando ela disse, lá na Câmara Municipal, no dia da inauguração, ela usou as seguintes palavras: o discurso convence, mas quem arrasta é o exemplo. Tá certo? Então, que isso sirva, que as pessoas, principalmente a classe política, tá certo? Pare com essa história de dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer calçamento não sei aonde, fazer pista de skate, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou reformar o mercado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E, efetivamente, nós atravessamos o ano 2013, tá certo? E nós não vimos nada, tá certo? Ou muita pouca coisa, tá certo? Ano 2014 é ano eleitoral, com certeza é público e notório, tá certo? A posição de se fazer obra apenas em ano eleitoral. Então, assim, nós não podemos concordar com isso, sabe, Zé? Mesmo porque, tá certo? Você não é gestor de uma cidade, tá certo? Você não é vereador da cidade apenas em ano de eleição, tá certo? Então, que a gente consiga transformar essa realidade e contribua de forma efetiva, tá certo? Para que nós possamos construir realmente uma cidade melhor.
Pois é, agradecendo também aqui o meu amigo Laércio Nobre, assistindo a entrevista aqui, mandou a mensagem, né, parabenizando pela entrevista. Daniel, chegamos ao final, muito obrigado por ter vindo, vamos encerrar nossa transmissão agradecendo aos nossos internautas, agradecendo ao nosso povo que está sempre acompanhando a gente. Hoje foi muito bem assistido, amanhã eu não estarei, mas o Raimundo Moura está no batente, viu? O meu fiel escudeiro, Raimundo Moura Fernandes, radialista, conselheiro tutelar, blogueiro e um jovem com a mente super aberta e com muita coragem. Portanto, agradecendo a todos, com certeza vocês vão me ver, pode me ver a qualquer momento, mas na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Tenham todos um bom dia, fiquem na paz de nosso grande Criador do Universo.